Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Débora Travasso, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Hoje eu trago uma peça diferente a pedido de algumas meninas que me mandaram direct lá no meu Insta, pedindo uma peça que tá aí bombando nas redes sociais, que é aquele tapetão que vira um buquê. E eu fiz uma versão menor, mas que vocês podem adaptar e fazer ele enorme, tá bom? Eu fiz aqui na versão porta-xícara. Olha que fofo. Tem esse detalhe em relevo, olha que coisa mais linda. E é uma peça muito fácil de fazer. Tem uma outra possibilidade de presente com essa peça. Ó, eu vou virar, vou transformar esse porta-xícara em um sachê perfumado. Vou colocar um sabonete aqui no meio. Já fiz um cordão com 90 correntinhas e vou passar por entre os elos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, transpassando, né? Já passei aqui em todos os elos, a peça tá pelo avesso. Coloco o sabonete aqui no meio. E agora é só puxar o cordão de correntinhas. Venho ajeitando aqui as rosas. Vou ajustar aqui para que fique bem redondinho. Agora é só fazer um lacinho. E olha que peça mais linda que fica. Cheirosa e única, que você vai oferecer aí para a pessoa amada, para o seu cliente. Muito legal, né? Vocês têm duas opções. O porta-xícara, que vocês podem presentear junto com uma xícara, colocar o buquezinho aqui dentro, colocar dentro de um papel celofane, por exemplo, ou dentro de uma caixinha e tá oferecendo, ou o sachê perfumado. Eu não quero o sachê perfumado, então vamos voltar para o porta-xícara. Tiro o sabonete. Retiro o meu cordão de correntinhas, coloco para o lado certo e temos o nosso porta-xícara. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva. Você não vai pagar nada por isso, é totalmente gratuito. E depois que você se inscrever, ative o sininho das notificações para toda vez que eu postar conteúdos novos aqui, o YouTube vai notificar vocês, tá bom? Como eu disse, hoje eu tô trazendo uma peça diferente. O meu nicho aqui é amigurumi. As meninas que já me acompanham já sabem, né? Mas, como eu tive bastante pedidos, eu trouxe essa pecinha aqui super diferente e linda. Maravilhosa. Eu amei fazer. Bora lá então para o nosso passo a passo. De materiais, nós vamos precisar de uma tesoura para arremate. Agulha, eu vou utilizar duas, com numeração 3,5 e numeração 2,5. A maior é para fazer a base e a 2,5 para fazer as rosas, tá? O detalhe com verde e depois para fazer as rosas. E fio, eu vou utilizar barbante, número 6. Vocês podem utilizar qualquer fio, tá? Então, vai depender aí da espessura e do tamanho que vocês queiram. Eu escolhi o barbante para ficar uma peça mais estruturada, mas aí é a gosto de cada um. Para fazer as rosas, eu vou utilizar os fios amigurumi. Vou utilizar nessa cor que é o verde eco e viva magenta. Essa cor é bem linda. Vou começar fazendo um anel mágico com o barbante e com agulha 3,5.
subo 3 correntinhas e faço mais 11 pontos baixos. As 3 correntinhas já equivalem a 1 ponto. Então, nós vamos ficar com um total aqui de 12 pontos, já contando com as correntinhas. Fiz os 12 pontos, eu vou puxar o fio aqui para fechar o anel. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas para a altura do ponto alto. Aqui, ó, no mesmo espaço, eu vou pegar a agulha aqui, ó, passando por debaixo do ponto para fazer o ponto em relevo. Aqui é um aumento já, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos, sendo que um ponto a gente vai fazer ponto normal e o outro a gente vai passar aqui por debaixo do ponto. E detalhe, nós vamos pegar sempre na alcinha de trás. O primeiro aqui eu não fiz porque eu subi as correntinhas. Então, agora, ó, eu venho aqui na alcinha de trás, faço um ponto alto. E venho com a agulha no mesmo ponto, pegando por detrás. Faço um ponto alto em relevo. Venho no próximo ponto, pegando a alcinha de trás. Aqui no mesmo ponto, eu passo a agulha aqui por debaixo. Faço um ponto em relevo. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Finalizei a segunda carreira com 24 pontos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, já fecho com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Aqui em cima do ponto em relevo, pegando a alcinha de trás, nós vamos trabalhar sempre nas alcinhas de trás agora. Faço um ponto alto e aqui por debaixo dele faço um ponto em relevo. O ponto em relevo sempre vai cair em cima de ponto relevo, em todas as carreiras, ok? Para dar o efeito aqui bonito. Ó, venho no próximo ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto alto. No próximo ponto, em cima aqui do ponto relevo, faço um ponto alto, sempre pegando a alcinha de trás. Agora, pego por debaixo dele. Faço um ponto alto. Os aumentos sempre vão ser nos pontos relevos, ok? Então, eu vou prosseguir por toda a volta fazendo dessa forma. 2 pontos, um ponto relevo. 2 pontos, um ponto relevo. Finalizei a terceira carreira com 36 pontos. E olha como que já tá ficando lindo esse efeito. Venho na correntinha. Já faço um ponto baixo direto. Subo 2 correntinhas. No próximo ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, já tenho 3 pontos altos aqui. Por debaixo do ponto relevo, faço um ponto alto. Já fiz o meu aumento. Então, nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta. O aumento é sempre no ponto em relevo, pegando por debaixo. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui da confecção. Ó, eu fiz um ponto em relevo, faço 1, 2, e aqui em cima do ponto relevo eu faço um ponto alto também, ó, pegando na alcinha de trás. Ficando assim. Agora, aqui, ó, por debaixo do ponto relevo, faço um ponto alto.
para vocês não terem dúvida. Vou dar sequência e já volto. Finalizei a carreira 4, venho aqui nas correntinhas, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Venho no próximo ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto alto, 2 pontos. No próximo ponto, um ponto alto, 3 pontos. No próximo ponto, um ponto alto, 4 pontos. Aqui o quarto ponto já ficou aqui em cima do relevo. Agora, a gente vem aqui por debaixo do relevo, faz um ponto alto, formando outro relevo. Relevo em cima de relevo. E vou prosseguir fazendo dessa forma por toda a volta. 4 pontos altos, um relevo. 4 pontos altos, um relevo. E vou fazer mais 2 carreiras, tá? De aumentos. Então, a gente vai fazer até a carreira 7. Essa carreira aqui é a carreira 5, que a gente tá fazendo 4 pontos e um relevo. Na carreira 6, nós vamos fazer 5 pontos e um relevo. E na carreira 7, 6 pontos e um relevo. Repetindo a sequência por toda a volta, ok? Eu vou adiantar e já volto. Finalizei a carreira 7. E olha como que ficou. Vou fechar. Venho aqui nas correntinhas, eu já vou fechar com ponto baixíssimo, porque eu vou finalizar a carreira. Se vocês quiserem ele maior, é só seguir a sequência aumentando os pontos aqui nas carreiras seguintes. Dá pra fazer do tamanho que vocês quiserem, até um tapete enorme. Fica bem bonito, fica bem estruturado. Então, eu vou finalizar. Vou cortar o fio. Eu vou pular um ponto, venho no ponto seguinte. Vou puxar esse fio aqui pra trás. Venho no ponto onde eu finalizei, puxo o fio aqui pra dentro dele, ajusto bem e vou arrematar aqui por trás. Vou puxar esse fio aqui, escondendo por entre alguns pontos. Esse fiozinho aqui também eu vou arrematar, eu vou dividir ele ao meio. Vou pegar uma agulha menor, vou puxar aqui, porque esses pontinhos aqui estão mais apertadinhos. Ó, puxo um dos fios pra cá, faço um nozinho. Agora, eu vou puxar esses fios aqui, ó, pra dentro dos pontos pra esconder. Vou utilizar o fio verde eco. Faço uma laçada na agulha. Tô utilizando a agulha 2,5. Eu vou vir aqui, ó, no ponto em relevo. Mas podem prender em qualquer ponto. Faço um ponto baixo, 4 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, venho no próximo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, venho no próximo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, venho no próximo, faço um ponto baixo. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Finalizando aqui a volta, venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz para prender, faço um ponto baixíssimo.
Ficamos aqui com um total de 28 argolinhas, tá? Agora, eu venho aqui, ó, dentro dessa primeira argolinha aqui, vou aproveitar e vou prender esse fio. Faço um ponto baixo, ó, o fiozinho tá preso aqui. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui na segunda correntinha, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, venho aqui dentro do mesmo espaço, dentro da argola, faço um ponto baixo. Venho para outra argola, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo. Faço 1, 2 correntinhas, dentro do mesmo espaço, faço um ponto baixo. Venho no próximo espaço, aqui dentro da argola, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo. A gente tá fazendo aqui o ponto picô, ok? Então, eu vou prosseguir fazendo dessa forma por toda a volta. Já fiz um ponto baixo aqui no último elo. Agora, venho nesse primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. E venho aqui entre as correntinhas, passando esse fiozinho aqui, ó. Ele fica um pouquinho emborcadinho, mas não tá repuxando. É porque o fio, ele tem o tex mais fino, né, que o barbante. Então, é normal. Mas depois que fizer as rosas, vai se normalizar. Agora, eu venho com o fio Viva Magenta, fazer uma laçada na agulha. E vou vir aqui, ó. Tem o ponto baixo que nós fizemos aqui dentro da mesma alcinha, fizemos um, depois fizemos outro. Eu vou introduzir nesse aqui, ó. E vou subir 14 correntinhas. Fiz as 14 correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha, faço um ponto alto. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Ó, ficou assim. Na próxima correntinha, faço 3 pontos altos no mesmo espaço. Na próxima, 3 pontos altos no mesmo espaço. E prossigo fazendo dessa forma até o final das correntinhas. Chegando aqui no final, eu fiz 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço 3 correntinhas, venho aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. Eu vou cortar o fio, deixando um pedacinho de fio para arrematar, para prender aqui na hora de enrolar a rosa. Vou colocar a pontinha do fio na agulha de tapeçaria e vou enrolar a rosinha. Ó, vem enrolando para que fique bem certinha. Vou
passar a agulha aqui, ó, pro outro lado. Volto de forma que eu pegue toda essa parte enroladinha. Ó, vou atravessar aqui por outro lado, de novo. Sem puxar muito para não deformar. Vou passar aqui, ó, por dentro desse outro pontinho, do ponto baixo. Tem mistério, vocês vão prendendo de forma que fique bem firme aqui, tá? Vou fazer um nozinho aqui com essa outra ponta. E vou esconder aqui pra dentro da rosa. Vocês podem colocar na agulha de novo e passar aqui por dentro. Ou puxar com a própria agulha de crochê. Eu vou puxar com a agulha de crochê mesmo. Vou puxar um primeiro. Depois puxo o outro. E vou cortar bem rentinho. E olha que lindinha que fica. Eu vou fazer assim, ó. Eu fiz nesse, eu vou pular esse e venho nesse. Faço esse, pulo esse, faço nesse, tá? Vou fazendo assim por toda a volta a confecção das rosinhas. E ficou assim o meu porta-xícara. Se vocês optarem por fazer maior, é só seguir a sequência de aumentos, igual eu falei, né? Dá pra fazer um centro de mesa grande, dá pra fazer um tapete enorme. Então, vai aí da disposição de vocês, ok? Ele ficou com um padrão maior, um pouquinho, né? Do que os porta-xícaras normais. Vou medir pra vocês aqui o diâmetro. Deixa eu sentar bem ela aqui na mesa. Ficou com 20 centímetros. Vou colocar minha xícara aqui no meio para vocês verem. E uma ideia é vocês oferecerem aqui dentro da xícara. Coloquem uma embalagem bem bonita de celofane com uma fita e já é um super presente. Olha só que legal. Então é isso, meninas e meninos. Aguardo vocês nos próximos conteúdos. Beijos, fiquem com Deus.